Paulo, eu sou Santista. Aqui quem fala é a Melissa Leal e vocês estão assistindo ao canal Notícias do Peixão hoje. Estou passando aqui para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhuma notificação, curtir esse vídeo para a gente saber que vocês realmente estão gostando e comentar aqui embaixo de qual cidade vocês estão falando para que eu possa te mandar um beijo. Preparamos as mais recentes notícias sobre o Santos, então fiquem até o final e não percam nenhuma. Vem! Primeira notícia. Carille enfrenta pressão no Santos, mas Marcelo Teixeira mantém confiança no técnico e descarta demissão. O técnico do Peixe tem sido alvo de muitas críticas da torcida após a derrota para o Amazonas, mas continua respaldado pela diretoria. Nos comentários da rede social X, os torcedores expressaram descontentamento com Fábio Carille por ter escalado Jair como titular e afirmaram que ele não valoriza os jogadores da base. Com a ausência do experiente Gil, era esperado que o menino da Vila ocupasse a posição. O jornalista Fábio Sormani questionou por que o treinador do Peixe não deu mais oportunidades ao atacante Wesley Patati. O jovem jogador de 20 anos teve poucas chances nesta temporada. Nesse contexto, o jornalista Fabiano Fará reportou no portal R7 que a diretoria santista está preocupada com a falta de energia da equipe nos primeiros jogos da Série B, e a pressão sobre Carille aumentou para que ele melhore o desempenho do time. No entanto, uma demissão não está sendo considerada no momento. A diretoria planeja uma presença mais ativa. O presidente Marcelo Teixeira mantém sua confiança no trabalho de Carille, mas os dirigentes do Peixe estarão mais presentes no dia a dia e nos treinos da equipe. A escolha de escalar Alfredo Morelos tem gerado questionamentos na diretoria santista, como destacou Fabiano Fará. O atacante colombiano, que recebe alto salário, ainda não convenceu a todos. Carille merece um voto de confiança no Santos? Sim ou não? Deixe seu comentário. Contra o Amazonas, Morelos desperdiçou uma oportunidade clara de gol, e o treinador abordou o desempenho do jogador em entrevista. O alvinegro praiano considerou afastar o colombiano, mas voltou atrás após sua melhora física. Na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos enfrentará a Ponte Preta na quarta-feira, 15, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Gil retorna à equipe. Carille recentemente recebeu uma sondagem do mercado. Ele tem contrato com o Peixe até o fim do ano, com opção de ampliação por mais uma temporada. Após sua passagem pelo futebol japonês, levou o clube da Vila Belmiro até a final do Paulistão, sendo derrotado pelo Palmeiras. Apesar dos elogios por seu trabalho com o time santista, Carille recusou uma proposta do Vasco. Ele divide opiniões na torcida alvinegra, apesar dos bons resultados em 2024. Mesmo com 9 pontos em 4 rodadas, o desempenho do Peixe na Série B ainda não convence. Carille será pressionado para melhorar nos próximos jogos, pois como time com maior investimento na Série B, a expectativa é que o Santos se destaque em relação aos adversários. A derrota para o Amazonas não agradou a ninguém. Segunda notícia. O STJD liberou a Vila Belmiro e Marcelo Teixeira tem a missão de arrecadar R$500 mil para ajudar o Rio Grande do Sul. O tribunal ainda propôs uma logística para que o Peixe possa ajudar plenamente a população do estado, que foi devastada pelas chuvas. A primeira derrota no Peixe trouxe uma novidade na Baixada. Embora o resultado tenha gerado pressão sobre o técnico Fábio Carille, ele continua respaldado pela diretoria. Agora, o foco está no confronto contra a Ponte Preta, marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Entretanto, o jogo que desperta grande expectativa na Baixada é o do domingo, contra o Brusque na Vila Belmiro. Isso ocorre porque o STJD autorizou o Peixe a abrir os portões do estádio e cobrar ingressos para receber sua torcida. É importante lembrar que o tribunal puniu o clube pelos atos de vandalismo ocorridos na rodada que culminou no rebaixamento do alvinegro praiano no final de 2023. No entanto, a administração de Marcelo Teixeira chegou a um acordo com o STJD, comprometendo-se a destinar toda a receita do jogo para apoiar o Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas chuvas. Quais são as obrigações exigidas pelo STJD? Na partida, não haverá ingressos gratuitos e toda a capacidade da vila estará disponível. Contudo, a liberação requer que o clube doe no mínimo R$500 mil para a campanha, independentemente de a receita atingir essa meta com a venda de ingressos. Se a arrecadação não alcançar o valor estipulado, o Peixe precisará complementar a doação. A informação é da jornalista Ana Canhedo, do portal Globo Esporte.
O STJD publicou sua decisão e também sugeriu que o Santos consulte a Defesa Civil e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul para planejar uma logística que permita a conversão do valor arrecadado em cestas básicas, colchões, remédios, mantas térmicas e outros itens de urgência para a população afetada pelo Estado. No entanto, o ato solidário do Alvinegro encerra a liberação integral da vila. A punição relacionada ao problema ainda está em vigor. Nas próximas 3 partidas, após o confronto contra o Brusque, a arquibancada permanecerá interditada, com permissão apenas para a presença em outros setores. Terceira notícia. Alexandre Galo nega qualquer acordo com Morelos por titularidade no Santos, afirmando que quem escala o time é o Carille. A especulação sobre um acordo do empresário do jogador por uma sequência de 5 jogos como titular foi rejeitada pelo coordenador de futebol do Peixe. Não há privilégios para ninguém. Um dos jogadores que teve uma atuação abaixo do esperado foi Alfredo Morelos. Apesar de ter o maior salário do elenco, o colombiano marcou apenas 3 gols em 14 jogos pelo Santos. O setorista Wagner Frederico relatou que o empresário do jogador teria feito um acordo com a direção para garantir uma sequência de 5 jogos como titular para o centroavante, sem o consentimento de Carille. Recentemente, o comunicador Marcelo Queiroz entrou em contato com Alexandre Galo para verificar a história, e este afirmou que é um absurdo, reiterando que quem decide a escalação é o Carille. A especulação do dia no Peixe envolveu um suposto acordo do empresário de Alfredo Morelos com a direção do clube, que garantiria ao colombiano uma sequência de 5 partidas como titular. Segundo o acordo, caso Morelos não apresentasse bom desempenho nesse período, ele poderia solicitar a rescisão de contrato, apesar de seu vínculo com o clube ir até dezembro de 2026. No entanto, o coordenador de futebol do Santos, Alexandre Galo, negou oficialmente essa especulação. Enquanto isso, além dos R$350 mil mensais, o atacante recebe um bônus de R$10 mil por gol marcado. A má fase de Morelos tem causado descontentamento em parte da torcida alvinegra, que ridiculariza o acordo com o presidente Marcelo Teixeira. O jogador ainda não demonstrou o mesmo poder de marcação que tinha nos tempos de Rangers, na Escócia. Agora, resta a dúvida sobre quem o técnico Carille escalará contra a Ponte Preta, na quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, em Campinas, com Júlio Forte recuperado de lesão e relacionado para o confronto. Quarta notícia. Reapresentação do Santos apresenta o retorno de Aderlan e Alisson. Veja, 2 novos rostos no CT. Todos os jogadores do Santos retornaram na segunda-feira, com aqueles que jogaram pelo menos 45 minutos no último jogo apenas realizando uma atividade leve. Enquanto isso, os outros participaram de um treino coletivo, como divulgado pelo G. Fábio Carille teve 2 adições no CT Rei Pelé. Aderlan e Alisson foram vistos no campo e também participaram de parte das atividades com o restante da equipe. Segundo o GE, Aderlan está em processo de recuperação de Carille recebe pressão no Santos, mas Marcelo Teixeira confia no treinador e descarta a demissão. Técnico do Peixe sofreu muitas críticas da torcida após derrota para o Amazonas, mas segue respaldado pela diretoria. Nas redes sociais, os torcedores criticaram Fábio Carille por ter escalado Jair como titular e afirmaram que ele não gosta da base. Na ausência do experiente Gil, era esperado que o menino da Vila fosse titular. O jornalista Fábio Sormani questionou o motivo de Carille não ter usado mais o atacante Wesley Patati, de 20 anos, nesta temporada. O jornalista Fabiano Fará trouxe a informação no portal R7 que a diretoria santista está preocupada com a apatia da equipe nos primeiros jogos da Série B e a pressão aumentou para Carille melhorar o desempenho do time, porém, uma demissão não é considerada no momento. O presidente Marcelo Teixeira confia no trabalho de Carille, mas os dirigentes do Peixe vão estar mais presentes no dia a dia do time e nos treinamentos. Carille também é questionado pela escolha de escalar Alfredo Morelos, que divide opiniões na diretoria santista. O atacante colombiano tem um alto salário e ainda não convenceu. Contra o Amazonas, Morelos perdeu uma chance clara de gol e o treinador falou do jogador em entrevista. O alvinegro praiano até cogitou afastar o colombiano, mas voltou atrás após ele entrar em forma física. O Santos ocupa a 3ª colocação, com 9 pontos ganhos, enquanto a Ponte Preta é o 12º colocado, com 5 pontos. Carille tem contrato com o Peixe até o fim do ano, com a opção de ampliar por mais uma temporada. Após deixar o futebol japonês,
Ele levou o clube da Vila Belmiro até o final do Paulistão e foi derrotado pelo Palmeiras. Apesar dos elogios pelo seu trabalho com o time santista, o técnico foi procurado pelo Vasco, mas negou a proposta. Mesmo com 9 pontos conquistados em 4 rodadas, o futebol do Peixe não convence na Série B e Carille será cobrado para melhorar o desempenho nos próximos jogos. Com o maior investimento na Série B, a pressão no Santos é para o time sobrar em relação aos adversários. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem esse vídeo pra gente saber que você realmente gostou dele e escrever aqui nos comentários de onde você está falando para que eu possa te mandar um beijo. Tchau!